professora Margarete Carmelina, PAEP Vespertino, e estamos aqui com a... Olá pessoal, eu sou a professora Daniane do PAP e estou aqui com a... Olá pessoal, eu sou a professora Débora, professora do PAP, estamos aqui com a... Olá pessoal, eu sou a professora Geralda, professora do PAEE. Quem se lembra do nosso projeto? Projeto Esporte e Cultura. E o tema qual era? Música. E hoje nós iremos confeccionar instrumentos musicais. A música é reconhecida como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Eis então uma reflexão para pais e principalmente educadores, que é buscar inserir a música no seu planejamento, bem como criar estratégias voltadas para essa área, incentivando a criança a estudar música, seja através do canto ou da prática com um instrumento musical. Então pessoal, quem canta seus males espanta e quem toca também. A utilização de instrumentos musicais possibilita uma exploração da parte cognitiva do nosso cérebro, mas principalmente da parte motora e afetiva do indivíduo. Quando a gente toca um instrumento musical, várias partes do nosso cérebro se movimentam, fazendo então com que essa parte cognitiva, afetiva e motora seja mais desenvolvida. Tá aí uma grande importância de se tocar um instrumento musical. Desde quando o homem se interessa por música? Talvez essa pergunta consiga ser respondida pelo instrumento musical mais antigo do mundo, a flauta. Apesar da percussão com o corpo realizada pelo homem primitivo já ser pensada como música, a construção de objetos capazes de emitir sons foi um marco para a história musical. E o primeiro deles, feito com ossos, foi a flauta. Escavações arqueológicas das últimas décadas descobriram diversos exemplares de flautas feitas com ossos, dos mais diversos animais: tíbia de abutre, fêmur de urso e marfim. No entanto, uma escavação feita numa caverna na Alemanha em 2009 encontrou uma flauta pré-histórica cuja idade pode chegar a 82 mil anos. Boa tarde, crianças. Meu nome é Isabelle e eu fui convidada pela equipe PAEP para tocar uma música para vocês. A música que eu vou tocar é Aquarela de Toquinho.
violino é um instrumento musical classificado como violino de cordas ou cordofone. Foi inventado por Gasparo de Salon, um italiano que viveu nos anos de 1540 a 1609. O termo violino foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Até então, a designação do instrumento era rabeca, palavra que ainda é utilizada em muitos lugares. Meu nome é Manuel, sou aluno do 6º ano do Colégio Tiradentes. Fui convidado pela equipe PAEP Vespertino para tocar meu instrumento. Vou tocar violino. Então, pessoal, para dar continuidade, nós vamos fazer junto com vocês um violão com material reciclável. E para isso, o que nós vamos utilizar, professora Débora? Para isso, nós vamos precisar de uma caixa de papelão, no caso aqui nós estamos utilizando uma caixa de sapatos. Nós vamos precisar de tesoura, nós vamos precisar de um tubo, né? Esse aqui nós utilizamos um tubo de rolo de papel toalha, cola, elástico, desses que as pessoas costumam guardar dinheiro ou fechar embalagens plásticas. Nós vamos precisar de fita crepe, nós vamos precisar de régua e vamos precisar de uma caneta para riscar. Então, queridos, para facilitar um pouco, a gente já trouxe aqui uma caixa já marcada, tá? Na mesma caixa. E a gente fez aqui, né, uma marcação, um círculo, aonde fica aquele buraquinho do violão, tá bom? Vocês podem usar um pires, de repente, em casa, para vocês terem o tamanho da circunferência. Aqui vai ser praticamente a circunferência de um pires desses que a mamãe coloca em cima da xícara de café. Isso mesmo. Então a gente vai cortar, tá? Vai abrir aqui. A gente vai usar uma tesoura sem ponta para ninguém correr risco. E se tiver dificuldade, professor, o que a gente faz? Nós podemos pedir sempre a ajuda de um adulto. O papai, a mamãe, a vovó, o vovô, um adulto que esteja com vocês em casa quando vocês forem confeccionar esse instrumento. Então, pessoal, só para lembrar que aqui embaixo também e aqui em cima a gente fez marcações, tá? É nessa hora que a gente usa a régua. Então é mais ou menos 1 centímetro, tá? Pra gente colocar as cordinhas, no caso as gominhas. E aonde vai colocar as gominhas aqui, mais ou menos 1,5 centímetros, tá? De uma gominha para outra. É por isso que a gente vai usar a régua, ok? E então, a gente já trouxe uma caixa cortada, tá? Para facilitar. Aqui a gente cortou aquele vão do violão. E como que a gente pega as gominhas, professora Débora? Vocês vão cortar a gominha de vocês separada, tá bom? Nesse momento vocês podem cortar, vai cortar só de um lado, porque nós precisamos que ela fique nessa posição. E vocês vão realmente, nós vamos amarrar, vamos prender uma ponta. Se vocês estiverem com dificuldade, vocês podem pedir a ajuda de um adulto. Vai ficar como essa outra corda que a professora Daniela passou aqui. Isso. Então nós temos a cordinha. E essa cordinha,
com essa abertura que vai dar o som do violão. Esse procedimento nós vamos fazer em toda a nossa caixa. E não podemos nos esquecer agora do braço do nosso violão. Aquele centro do papel toalha que nós separamos no início, vocês vão separar, vamos riscar aqui mais ou menos uma diferença de 3 centímetros e nós vamos cortar. Nós vamos abrir após cortar, sem separar o todo, de forma que fique desse jeito para que nós possamos colar. Nós vamos colocar essa parte cortada aqui para dentro, lembrando que vocês vão precisar marcar com o centro do tubo. Marcamos aqui com a caneta que nós já separamos, nós vamos fazer a circunferência, depois nós vamos também cortar essa circunferência, lembrando que aqueles que não conseguirem peçam a ajuda de um adulto, é muito importante. E agora nós vamos colocar aqui dentro e vamos prender. É nesse momento também que nós vamos utilizar a fita adesiva. Então, queridos, depois de muito recorte, muita tesoura, muita cola, o nosso violão ficou assim, tá? Aqui tem o tubo de papel toalha, aqui a nossa caixa e a corda do nosso violão. Mas, professor, eu tô achando que ele tá tão sem graça, o que a gente pode fazer? Eu penso que nós podemos decorá-lo. Mas isso aí, as crianças que vão utilizar a criatividade delas, o que nós podemos usar, professora Dani? Eu acho que a gente pode usar lápis de cor para fazer desenhos. Ótimo. Eu acho também que a gente pode usar tinta guache. Eu acho que com tinta vai ficar bacana. Vamos pintar ele todo de azul, de verde. E também nós podemos utilizar a cola para fazer colagens com papéis coloridos, adesivos e tudo mais que a criatividade de vocês permitirem, crianças. Exatamente. Podemos usar tinta guache, pintar o seu violão todo de vermelho, de amarelo ou da cor que você achar melhor, você que manda. E para finalizar, eu acho que nós vamos fazer uma cantoria para vocês, porque nós somos muito boas nisso. Cantamos muito bem, tocamos também. Só que não! Na minha viola eu tirei o ré. Remar é muito bom, é muito bom. Remar é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. Olá, alunos do CTPM! Estou muito feliz em estar aqui para compartilhar conhecimentos sobre a música com vocês. Meu nome é Jean Francisco, mais conhecido como Tio Jean. Tenho formação acadêmica em pedagogia, curso de música em violão e atuo como professor de música há mais de 20 anos em escolas regulares e escolas de músicas aqui em Sete Lagoas. Vocês já ouviram falar em casco de tartaruga? Chifre de boi? Tripas de carneiro? Que é isso, Tijan? É isso mesmo, pessoal. Essa é a forma inicial do primeiro violão. Esses foram os primeiros objetos utilizados para construir o primeiro violão em 2000 anos antes de Cristo. Ele era chamado de chaves. Mas depois, no passar do tempo, segundo o musicólogo Maurício Monteiro, da USP, ele disse assim: mas ele ressurgiu bem mais parecido com o violão atual, na Arábia do século VIII, quando foi acrescentada a caixa de ressonância em forma de pera. E aí surge esse violão que é o mais parecido com o que nós temos atualmente. Lá no século VIII, o nome dele era alaúde. Hoje nós conhecemos como violão, outros como guitarra. E aí tivemos, a oportunidade de estar com esse instrumento que encanta tantas pessoas quando é tocado. Fala um pouquinho da minha história com o violão. Quando comecei a tocar aos 11 anos de idade, não tive professor. Eu sou um autodidata. E aos 15 anos comecei a fazer aula de violão e a partir daí nunca mais parei e acabei me tornando professor de música e nunca mais parei de estudar. Até porque o instrumento musical, não só o violão, mas qualquer outro instrumento, é necessário dedicação.
temos que dedicar. Se você não dedica ao instrumento, você não consegue desenvolver e aprender a tocá-lo. E eu carrego comigo uma frase muito forte que eu nunca deixo de falar, né? Eu gosto sempre de estar falando que música é arte. E arte é vida. Se você tiver vontade de aprender a tocar um instrumento musical, o violão, por exemplo, que é um instrumento mais acessível, né? Vá aprender, porque você vai mudar, né, a sua vida de tal forma que você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz, muito mais alegre e fazer as pessoas felizes também. E além de fazer as pessoas felizes, você também vai trazer alguns benefícios para a sua vida. Eu trouxe aqui 4 benefícios de aprender a tocar um instrumento musical. Melhora a capacidade de memorização, torna você mais produtivo, aumenta a coordenação motora, né? Aquela organização motora, né? Das suas mãos, dos seus pés, do seu corpo em si, e melhora as suas habilidades em matemática, tão importante na escola, mas não só a matemática, mas outras matérias também. Mas a matemática em si, porque a música trabalha o raciocínio lógico. Muito bem, eu não poderia falar de música sem, né, tocar um pouquinho aqui para vocês. Bora lá, pessoal? Cantem comigo aí! Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixe a esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite, coloca com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua verdade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Peça felicidade. E aí, peça felicidade, viva a felicidade. Música é arte, arte é vida. Até mais, pessoal. Aquele abraço.